Olá, gente! Hoje vamos falar sobre como lidar com Vênus em Peixes, o último signo. Chegamos ao fim, vamos mergulhar nesse assunto hoje. Antes de entrar nesse assunto, venha e participe do Instagram, Facebook, porque vai rolar o sorteio de Natal de 2017. Caso você queira coaching, atendimentos e tudo mais, clica aqui embaixo também. Vamos lá! Lembrando que já tem aqui no canal Vênus nas Casas, Vênus nos Signos, mas hoje eu vou falar um pouquinho, um estilozinho coach de relacionamento, para você compreender mais sobre você mesmo ou sobre a pessoa que você está se relacionando afetivamente. A primeira coisa é o seguinte: Vênus em Peixes é considerado na astrologia exaltado? Sim. Mas o fato de um planeta estar na sua melhor posição não significa que ele enfrente, como que eu posso explicar, para não usar positivo e negativo, desafios. Então a primeira coisa que a gente vai compreender dessa galera é a questão de compreensão. São pessoas extremamente compreensivas. Pensa assim, a casa 12, ou Peixes, que é o último signo, é como se ele englobasse um pouquinho de cada signo. Então, em Áries a gente tem o início, em Peixes a gente teria um ciclo, né? Aquela coisa do somos todos um. Devido a essa linha de raciocínio, né? Somos todos um, estamos interligados, o Peixes ele é altamente compreensivo. Pessoas compreensivas, elas costumam ser o quê? Ter o quê? Empatia. Elas costumam sentir compaixão. Uma pessoa que sente compaixão, ela tem a capacidade o quê? De se colocar no lugar do outro. Ela entende o sofrimento alheio. Agora, você imagina você se relacionar com uma pessoa dessa. É de um jeito ou de outro uma pessoa muito profunda. E como que a pessoa lida com isso? Se manifesta de várias formas. Algumas pessoas que têm Vênus em Peixes são pessoas que, como são muito sensitivas, muito imaginativas, muito intuitivas, às vezes recorrem à espiritualidade, às vezes recorrem formas de escapismo diversos. Aqui é muito aberto. De repente você começa a iniciar um relacionamento que você quer salvar o outro, ou você começa a ter excessos de bebidas, remédios, até de repente uma criação artística que você fuja um pouco ali de lidar com toda aquela pressão. E eu observo também que Vênus em Peixes tem o lance da culpa, né? Por que tem a culpa? Porque enxerga o sofrimento alheio. Sabe quando você passa assim na rua e você vê uma pessoa em necessidade, uma criança, talvez uma outra pessoa passe, olhe aquilo e ok, siga a vida dela. Mas Vênus em Peixes não, sente muito. Fica sensível, olha aquilo, reflete, aí pensa no universo, pensa no que é estar vivo, pensa em espiritualidade. Então, se você está se relacionando com essa pessoa, você vai perceber que essa pessoa, além de ser compreensiva, ela é uma pessoa que tem uma tendência, além de ser esponja, de oscilar de humor. Por que essa oscilação acontece, hein, Laís? Essa oscilação acontece porque a pessoa entende do sofrimento da vida, o lado bom e o lado negativo. Então, se você só enxerga o lado bom, você às vezes não fica sensibilizado com o evento. E como essas pessoas carregam muita culpa, como eu costumo falar, são pessoas que sentem pena dos outros. Então, você que está num relacionamento afetivo com uma mulher, com um homem assim, não critique ou julga, perceba que essa pessoa, ela quer ajudar todo mundo. Então, de repente, se envolve com ONG, tipo, pega um gatinho na rua abandonado e leva para casa, sabe? O coração é bem grande para quem tem Vênus em Peixes. E nessa coisa do coração ser grande, o que significa muitas vezes? O ponto de exaltação de Vênus em Peixes, na verdade, se manifesta muitas vezes como um desejo de querer salvar o outro. E não tão raro, essas pessoas ou ficam sozinhas, eu vou explicar isso, ou simplesmente ficam fantasiando, idealizando um amor que com certeza ninguém chega às alturas também. Então, como você pode perceber, é uma coisa meio Madre Teresa, né? Distribuir amor pelo mundo. Não importa quem. Então tem esse lance, né? E ama muitas pessoas ao mesmo tempo. O amar que eu quero dizer aqui é amar como ser humano, como indivíduo, sabe? De acordo com essa compreensão, somos todos um. E aí, como essa pessoa sente emoções diversas, oscila muito, é natural e tem esse perfil de esponja, o que eu observo bastante, casa 12, Vênus em Peixes,
Às vezes essas pessoas ficam sozinhas. Por que elas ficam sozinhas, hein? Se elas são amorosas, gentis, bondosas, prestativas, empáticas e compreensivas. Porque elas às vezes não chegam ninguém à altura. Ou então se deparam em relacionamentos assim, quer salvar o outro e tal, fica muito exigente, tem uma devoção e um sentido de sacrifício muito grande. E também tem a característica de querer salvar o mundo, né? Isso é bem comum de observar em quem tem Vênus em Peixes. A sensibilidade é muito grande. E tem uma questão aqui, que é Vênus em Peixes adora ficar sozinho. Vou repetir, adora, sente prazer. Então, de repente, aquela pessoa está no relacionamento afetivo. Tô com um cara que tem Vênus em Peixes, tô com uma mulher que tem Vênus em Peixes. Aí fala assim, vamos sair. Não, quer saber, hoje eu tô tranquilo, eu tô aqui meditando, tô acendendo incenso, tô desenhando, tô escrevendo, tô ouvindo um som, tô tomando chá, tá tudo bem. E tá tudo bem. Então eles têm esse desejo o quê? De reservado, privacidade. Então se você está se relacionando com essa pessoa, entenda que essa pessoa precisa de um tempo para ela. Ela não quer ficar igual, de repente, uma Vênus em Leão, uma Vênus no elemento ar, que quer interagir com todo mundo a todo custo. Não, não. Vênus em Peixes precisa o quê? De paz, silêncio, meditação. Isso no sentido evoluído, senão viram essas pessoas que querem salvar os outros e tal. E nessa coisa da casa 12 tem muita coisa de privacidade. Então Vênus em Peixes, às vezes ele seduz o outro assim, mas ele não fala. Então o Vênus em Peixes tem esse lance às vezes de seduzir, sensualidade e tudo mais. Então isso pode indicar em alguns casos, né, privacidade na vida afetiva, ou seja, coisas clandestinas, casos ocultos, sabe? Aquela coisa assim, você fala, nossa, essa pessoa é tal, mas aí quando você vai ver, ela tem vários casos ocultos também. Então tem essa sensibilidade, essa oscilação de humor, dá para perceber, mas em geral são pessoas pacíficas, né? Então isso é muito interessante de observar. Todas essas pessoas são abertas à espiritualidade, esoterismo, runas. Então isso é uma coisa bem bacana também. São pessoas que têm essa tranquilidade constante também, reservados, como eu falei, e às vezes ficam sozinhas porque se torna muito seletivo, ninguém chega às alturas, tem muita idealização. E aí quando percebe que o parceiro ou a parceira é o humano, de carne e osso, e aí entra um dilema, sacrificar-se, né, sacrificar a devoção, ou ir embora, porque tem essa mentalidade de salvar e tudo mais. E por fim, uma coisa muito interessante de Vênus em Peixes, que eu incentivo você a incentivar essa pessoa, caso você esteja no relacionamento afetivo, número 1, respeitar o desejo dela de ficar sozinha. A pessoa querer ter um tempo para si não significa que ela não gosta de você, tá bom? Ela precisa ficar com ela mesma para refletir, ficar assistindo Netflix, enfim, fazer o que ela quiser. E 2, eu recomendo que você incentive o lado poético, musical, artístico e imaginativo também. Então, sem dúvida, essa é a principal característica. E por fim, eu gostaria de falar o seguinte: toda a sensibilidade de Vênus em Peixes, apesar de ser muito compreensivo, são pessoas que se magoam facilmente. Então se magoa facilmente, sente que é rejeitado facilmente, e aí começa um processo e um ciclo, uma dinâmica de culpa, rejeição, aí começa a pensar, eu errei, aí começa a sentir pena do outro, às vezes sente pena do outro, e acaba fazendo coisas que não quer, porque está com pena, porque tem essa mentalidade, né, de vítima, e tem que tomar cuidado também com isso, né, essas tendências ao escapismo, que pode se manifestar de diversas formas, tá bom? Às vezes até mesmo numa relação afetiva, tá com alguém que não curte só para poder... Então assim, é uma Vênus muito profunda, ela é muito bela, principalmente por esse aspecto, né, da compreensão e esse lance somos todos uns. Tá aí um pouquinho de Vênus em Peixe. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo.